Olá, pessoal. Vamos começar aqui mais uma aula de História no nono ano, aula de recuperação, certo? Peguem o livro de vocês, abram na página 342, onde a gente vai começar a responder as questões nessa ordem, subjetivas e objetivas, tá bem? Vamos lá, vamos começar. Sobre a política de inclusão social do governo Lula, comente os programas. A. Fome Zero. B. ProUni. Fome Zero foi um programa social criado para erradicar a miséria e a fome, tendo como principal ação o Bolsa Família, que consistia em determinar recursos às famílias mais pobres para que pudessem garantir a sua alimentação. Esse projeto iniciou-se nas cidades de Guaribas, aliás, e Apuã, no Piauí. Atualmente, milhões de famílias são atendidas por esse projeto, saindo da famosa linha da pobreza. B. ProUni. ProUni consiste na criação de vagas para estudantes oriundos das escolas públicas em instituições de ensino superior privado, as IES, Instituições de Ensino Superior, com uma contrapartida de isenção fiscal para as faculdades privadas. Segunda questão. A chegada ao poder de um ex-metalúrgico causou incertezas e tensões no mundo econômico. Qual foi a principal medida tomada por Lula para acalmar a situação? Assim que assumiu a presidência do Brasil, Lula tomou a medida de nomear Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, que agravou o sistema financeiro. Terceira questão. O que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, no segundo mandato de Lula? O PAC foi um programa que visava investir bilhões de reais para a modernização estrutural do Brasil, principalmente em obras como portos, aeroportos e rodovias. Quarta questão. Só ver uma coisinha aqui. Peraí. No caso, 3, 4, 7, 4. Quarta questão diz o seguinte: faça uma análise sobre a política externa do governo Lula. A política externa do governo Lula foi bastante consistente. Focou em estabelecer e aprofundar as relações econômicas de cooperação e política com o Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e com o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O país também se destacou no G20 no ano de 2008. Comente os seguintes programas sociais. PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O PET foi criado em 96, ou seja, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. Só tirar isso aqui.
Deixa eu continuar. O PET, né, como eu havia dito, foi criado em 96, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas foi intensificado no governo Lula, e visava erradicar o trabalho infantil, garantindo à criança e ao adolescente a permanência na escola. Programa Luz para Todos, o que é que foi? Foi um projeto criado em 2003 que visava levar luz a milhões de famílias pobres. Até 2010, cerca de 15 milhões de famílias tiveram acesso à energia elétrica. 15 milhões. Tá? Brasil alfabetizado e educação de jovens e adultos. São programas sociais e educacionais, obviamente, que visam erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos. Mais de 10 milhões de pessoas já tiveram acesso ao programa. Sexta questão. O que foram as jornadas de junho de 2013? E qual foi a sua origem? As jornadas... Deixa eu levantar aqui, porque eu estou com as costas coloridas. As jornadas de junho de 2013, elas foram manifestações de rua espontâneas, que reivindicavam mais investimentos na educação, na saúde, na habitação, na alimentação também, no transporte, principalmente, né? O transporte foi um dos 20 centavos na passagem, foi um grande motivo de protestos, diferente dos dias de hoje, que a gente não vê a mesma coisa. Bem como o fim da corrupção, né? Elas eclodiram, na verdade, a partir do protesto de 20 de junho de 2013, contra o aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus em São Paulo. As mobilizações, elas ocorreram em redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, etc. Aos poucos, o movimento mostrou estar sem foco, sem liderança, e por isso arrefeceu. Próxima questão. Sétima questão, né? Quais foram as principais medidas anticorrupção tomadas pelo governo Dilma? As principais medidas foram maior liberdade de atuação política para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, tornar crime a prática de caixa 2, confisco de bens que sejam fruto de ato ilegal e a regulamentação da lei anticorrupção. Oitava questão. Explique como o governo Dilma tentou conter o processo inflacionário em seu primeiro mandato. O governo Dilma buscou conter o processo inflacionário em seu primeiro mandato por meio da política de juros altos e da redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Como, por exemplo, carros e eletrodomésticos em geral. Bom, vamos agora dar uma lidinha antes de corrigir as próximas questões. Deixa eu complementar aqui, né? O poder no povo. O que são as leis de iniciativa popular? Abre aspas. Definidas no artigo 14 da Constituição e explicadas em detalhes no artigo 61, as leis de iniciativa popular são propostas de legislação feitas pela população organizada ou por entidades de classe que estivessem dentro dos parâmetros da legislação,
devem ser acatadas pelo Congresso. Para propor uma lei de iniciativa popular, os interessados devem coletar assinaturas de 1% do total do eleitorado brasileiro, hoje por volta de 1,6 milhão, residente pelo menos em 5 estados, né? Com percentuais de 0,3 dos eleitores de cada região. Além das assinaturas, os abaixo assinados devem ter o número do título de eleitor da pessoa que os firmou. Depois de apresentadas as primeiras leis desse tipo, o Congresso se deu conta de que não tem condições de verificar as assinaturas dos abaixo assinados. Assim, algumas das primeiras leis foram adotadas por parlamentares, como forma de garantir sua tramitação de iniciativa parlamentar. Continuando. Em 2001, a Câmara criou a Comissão Legislativa Participativa, CLP, órgão do próprio Legislativo que permite que eleitores e entidades apresentem propostas de projetos de lei que, se aprovadas pela maioria de seus 18 membros, são levadas diante para a Câmara. Em 1999, a deputada Luísa Erundina apresentou a PEC 2/99, que facilita o exercício de iniciativa popular, ao autorizar que as propostas possam ser apresentadas por meio de texto subscrito por 0,5% do eleitorado nacional, por confederação sindical, entidade de classe ou associação. Assim, a assinatura dos trabalhadores em assembleia, por exemplo, valeria como prova de apoio a uma proposta de iniciativa popular.
Gente, eu vou pedir desculpa mais uma vez por conta dessas quedas frequentes. Se cair de novo, eu vou ter que usar os dados aqui, porque é complicado. Vamos continuar o texto. Paramos aqui no meio, que quase no finalzinho. A assinatura dos trabalhadores em uma assembleia, por exemplo, valeria como prova de apoio a uma proposta de iniciativa popular. O nível de exigência para apresentar a proposta atualmente é muito grande, o que desestimula a participação, afirma a parlamentar Luísa Erudina. Na opinião da socialista, a Câmara é resistente ao exercício direto da democracia. Muitos deputados encaram a democracia direta como uma ameaça, acrescenta. Apesar de apresentada há mais de 11 anos, até hoje, a PEC nunca foi discutida, porque os partidos não indicaram seus representantes. Primeira questão de vestibular, tá certo? Página 345. E a gente vai até, rapidinho aqui, dá até 347. Primeira questão. Em relação à nova república, é correto afirmar que Plano Cruzado, no governo Sarney, marcou o processo de estabilização da economia brasileira, pondo fim à especulação financeira e à centralização da renda? Não. No processo eleitoral de 1989, confirmou-se a implantação da democracia no Brasil, com a participação de candidatos de várias tendências políticas, em que o vencedor, no final do segundo turno, foi o candidato do PT, Lula, que assumiu a presidência pela primeira vez. Não tem a menor coerência a gente discutir isso, né? Estamos falando de 89. No plano Collor, ou melhor, o plano Collor, que ficou marcado pelo confisco das poupanças, tanto garantiu a segurança dos direitos sociais dos trabalhadores, como rejeitou as imposições neoliberais do FMI, não garantia absolutamente nada, não garantia nem se você ia ter um café para tomar no outro dia. Até porque as poupanças foram confiscadas, e muita gente que precisava desse dinheiro, claro, quem é que não precisa de dinheiro, né? Ficou sem nada. Teve gente que foi à falência, porque não teve como se manter. Porque tinha nesse dinheiro alguma garantia. E o Fernando Collor foi lá e tomou, né? Letra E. No governo Lula, um dos principais aspectos da política social é o programa Fome Zero, que caracteriza muito claramente a preocupação do governo com as camadas mais humildes do país. Letra E, ok, correto. Segunda questão. A eleição de Fernando Collor para o cargo de presidente da República, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, movimentou politicamente o Brasil. O governo de Fernando Collor impediu a entrada do capital estrangeiro nos negócios nacionais? Não. Consolidou a democracia no país, isolando as oligarquias anacrônicas? De jeito nenhum. Teve o apoio incondicional dos partidos políticos durante seu governo? Isso aqui a gente viu no texto didático, né, meus queridos? Essa daqui não está complicado, não. Surpreendeu pelo equilíbrio do presidente como estadista bem informado ou prometeu amplas e renovadoras políticas de modernização econômica? Letra C, né? A gente só não sabia que essas políticas de modernização econômica incluíam a tomada do dinheiro alheio. Terceira questão. Com a volta dos militares aos quartéis, a redemocratização do Brasil, né? E a redemocratização do Brasil, o presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Foi eleita em novembro de 86. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada
é aquela que ficou conhecida por Constituição Cidadã. Assinale entre as alternativas aquela que apresenta novidades incorporadas ao texto constitucional brasileiro em 88. Voto universal e obrigatório para maiores de 18 anos, exceto analfabetos, soldados e cabos. O direito do presidente de baixar decretos com força de lei? Não. Ainda bem, graças a Deus, isso não aconteceu. Letra D. Instituição da reeleição para presidente da República em mandato de 5 anos? Não, né? A gente sabe que os mandatos têm 4 anos. Fim da unicidade sindical e obrigação das empresas estrangeiras de manterem, no mínimo, 2/3 dos empregados brasileiros? Não, isso aqui é um abuso até, né? A ampliação da cidadania com a extensão do direito de voto aos maiores de 16 anos, voto facultativo, fim da unicidade sindical? Também não. Letra A, né? Eu li embaralhado, letra A. A ampliação da cidadania com extensão do voto direto aos analfabetos, criação do habeas data, que permite ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa, constante de registros oficiais. Vou mostrar aqui. Quarta questão. A quarta questão traz um texto de 2 partes, tá? Vamos lá. Na relação Estado-mercado, o presidente opta pelo privilégio deste, fonte do dinamismo, da modernização dos gastos racionais. O mercado como melhor alocador de recursos em contraposição ao Estado ineficiente, desperdiçador e irracional. Bastaria o Estado ser passado a limpo para que a crise brasileira fosse superada, conduzida pela economia privada, livre das travas do Estado. Dois, não é uma estabilidade ancorada num desenvolvimento econômico que, ao expressar a força da nossa economia, pudesse determinar a paridade com o dólar para a equiparação das duas economias. É um mecanismo basicamente financeiro, que se apoia na entrada maciça de capitais especulativos, pressionando o preço do dólar para baixo. Os textos identificam, respectivamente, uma crise à política neoliberal do presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Plano Real. 5. O período de transição da ditadura militar para a chamada redemocratização no Brasil, em meados da década de 1980, caracterizou-se por disputas políticas que giravam em torno da possibilidade de ruptura ou continuidade do modelo que havia vigorado até então. Acerca da década de 1980, no Brasil, pode-se afirmar que foi um período de recessão das atividades econômicas e de crises sucessivas marcadas por uma inflação ascendente, tanto que muitos a desconsideram, ou melhor, muitos a consideram como uma década perdida. Sexta questão, aliás, abre aspas. Em todo o Brasil, donas de casa, munidas com tabelas de preços da Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, a SUNAB, órgão fiscalizador do governo, eram protagonistas de verdadeiras cenas de histeria coletiva, muitas vezes diante de câmeras de televisão. Se um gerente de supermercado ou estabelecimento comercial era surpreendido remarcando preços, o desaparecimento das mercadorias nos supermercados foi o ponto alto do desabastecimento, resultado do congelamento de preços. O texto faz referência ao plano cruzado que, para combater uma elevada inflação, chegou a 80% ao mês. Tinha como base de sustentação econômica o congelamento de preços e salários.
A aplicação desse plano ocorreu na administração do presidente João Batista, Fernando Henrique, Itamar Franco, Fernando Collor ou José Sarney? José Sarney. Sétima questão. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características desses planos, podemos destacar o Plano Collor, um dos mais cruéis para a população brasileira. Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para o seu tio, o que é que foi o confisco dos ativos financeiros, né? O Plano Collor, letra B, implementado em 1990, que determinou o confisco de ativos financeiros e eliminou incentivos fiscais de vários setores da economia. Ora, como se já não bastasse, foram tirados ativos das pessoas comuns, feito eu e você. Isso tirou a credibilidade, eliminou qualquer possibilidade de incentivo fiscal dos setores, em vários setores da economia. Oitava e última questão, acho que vai aparecer, né? Em outubro de 1994, embalado pelo sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República. Em seu discurso de despedida do Senado, comprometia-se a acabar com o que denominava Era Vargas. Abre aspas. Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas. O presidente eleito governou o Brasil por 2 mandatos, iniciando a consolidação da política neoliberal no país. Principiada pelos presidentes Collor e Franco, né? Sobre os 2 mandatos, de 95 a 2002, pode-se afirmar que se caracterizam pelo limitado crescimento econômico, diferente do que ele prometia, privatização das empresas estatais, diminuição do tamanho do Estado e o terrível apagão energético. Eu era criança, mas eu lembro. Que levou ao racionamento da energia elétrica e o aumento do custo da energia elétrica. Sobre essas atividades, que se localizam da página 342 até a 347, como sempre, a correção vai estar no Google Sala de Aula, certo? A correção vai estar no Google Sala de Aula. Eu peço que vocês se atentem bastante a esse tema, tá certo? Não vai ser... É fácil, mas se você não prestar atenção, você se dá mal. O professor vai ficando por aqui. Mais uma vez, eu peço desculpas por essas falhas técnicas, que são chatas demais. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar. Até mais.